Nós vamos falar aí sobre esse medo que já passa de medo, passa a ser um terror, não é, na vida da maioria das pessoas, levando muitos de nós até uma depressão profunda. Isso tem acontecido, isso é uma realidade. É importante vermos sobre isso. Mas primeiramente, vamos aqui distinguir o que é um medo normal e saudável do medo fóbico. O medo na sua forma geral, não é? Todos nós fomos dotados do instinto de autopreservação e vemos que desde a era primitiva as pessoas matavam os animais para alimentação e os animais ferozes também para defesa. E também se matava um ao outro por questões de território e de defesa também da vida. Então todos nós fomos criados, dotados de um estímulo mecânico de defesa para a própria sobrevivência, que nos protege da morte. Assim também são os menores seres, desde os micro-organismos, as plantas e todos, assim por diante. Isso é natural em nós. E o medo é uma consequência do instinto de defesa, que acaba por nos proteger de qualquer ameaça à nossa integridade física, psíquica e emocional, não é? Porque através do medo, a nossa tendência será sempre de nos proteger de qualquer atitude, de qualquer situação que seja uma ameaça para nós. Isso é um fato. E quando, então, o medo normal, né, que é consequência, né, desse instinto de preservação, passa a ser um medo doentio. Ou seja, como nós podemos distinguir um simples cuidado de um medo fóbico, que pode inclusive desencadear a síndrome do pânico? Isso acontece quando o medo se torna exagerado. O principal elemento que nos faz distinguir é o exagero, aquela coisa sofrível, que causa sofrimento psíquico, emocional e até físico. Quando o medo existe, inclusive, sem um motivo plausível, sem razão de ser, como por exemplo o medo de elevador, medo de altura, mesmo quando não existe nenhum perigo, você está ali cercado de toda a segurança, mesmo quando não existe perigo nenhum de você cair do local, o medo de viajar de carro, mesmo quando tudo esteja bem seguro, não há motivo para isto, mas você tem o medo exagerado. Os medos exagerados de insetos, por exemplo, por mais que eles sejam repulsivos, mas você tem modos e maneiras mil de defesa, não tem por que ter o medo exagerado, mas você tem, e assim por diante, são só pequenos exemplos. Daí o medo passa a ser doença, causando dor, desconforto, e ele precisa ser tratado com psicoterapia, com remédios alopáticos, homeopáticos, terapia transpessoal também é muito bom, ou seja, de todas as formas disponíveis para fazer com que seja feita a catarse ou para que se diminua o sofrimento, voltando a ser algo normal, que seja apenas um cuidado para a autopreservação. Agora, antes de qualquer coisa, a pessoa doente precisa assumir que ela está doente. Não adianta os outros falarem, isso não está normal, você está doente, não é a família, outras pessoas falarem, quando a pessoa não aceita. Ela nega de toda forma. Não adianta ser negacionista, alegando que está tudo normal, achando ruim, né? Às vezes até brigando com quem fala para a pessoa. Ela fala, só um cuidado, uma coisa normal, você também tem, quer nivelar todo mundo na mesma doença. Não é assim, gente. Porque eu sempre falo, o primeiro passo para a cura, para a libertação, é a aceitação de que se precisa de ajuda. Precisa ter essa humildade, esse reconhecimento. Daí o medo precisa ser superado através de, além das terapias que eu estou falando, de duas coisas importantes e imprescindíveis que nós vamos ver no decorrer aqui da reflexão, a razão e a fé. Vamos guardar bem isso que nós vamos falar sobre isso. Mas vamos lá. Vamos em frente falando hoje especificamente sobre o medo da morte. Vocês sabiam que todos os nossos medos derivam do medo da morte? É verdade. O medo da morte, ele é um medo, é uma das emoções humanas mais comuns. Aliás, é comum a todos. E o medo da morte seria o medo primordial. Ele é necessário, como nós estamos falando, porque sem ele não preservaríamos a nossa própria vida, sem ele nós não fugiríamos das situações de perigo, seja assaltos, acidentes, seja o que for,
nós nos jogaríamos aos perigos como uma pessoa que tem problema mental, de repente. Mas o medo fóbico de morrer quase sempre traz na sua base, na sua origem, uma situação ruim que se viveu em vida passada. Então aqui eu estou falando para as pessoas que acreditam na multiplicidade das vidas, nas reencarnações. Porque esse medo, na sua base, está o medo que não foi superado, ou seja, um trauma que pode ser de uma experiência de morte muito sofrida em vida passada e que ficou alojado no inconsciente, esse pavor, esse horror, esse medo. Pode ser também um trauma causado por se haver presenciado uma morte em grande sofrimento de uma pessoa querida, também em vida passada ou provavelmente nesta vida. Porque vejam, a desencarnação do corpo físico se trata de um fenômeno natural da existência de todos aqui na Terra, que é passageira. É algo que já vivemos inúmeras vezes em nossas idas e vindas, e em reencarnações e desencarnações diversas que nós tivemos, que nós vivenciamos. E por isso deveria ser encarado de uma forma natural e corriqueira. Ou seja, levando-se em conta que já encarnamos e desencarnamos inúmeras vezes, sempre em idas e vindas do plano espiritual para o plano físico, nós deveríamos ter essa experiência intrínseca já no nosso psiquismo, porque no fundo nós sabemos que não morremos. Quem morre é o corpo físico, já que nós somos almas imortais. E todos temos isso intrínseco, tanto que no fundo, na verdade, ninguém aceita a morte. Ninguém, por mais que a pessoa fale, não, eu aceito, isso é natural. Eu sei que uns falam, eu sei que vou morrer e tudo acaba, outros falam, eu sei que vou morrer e vou para o céu, eu sei que vou morrer e vai ter o dia da ressurreição dos mortos. Não importa, mas ninguém aceita, porque isso está chancelado dentro de todos nós. Porém, além de possíveis traumas vividos, como nós estamos falando, há um medo que sobrepuja o nosso instinto de mortalidade. É o medo cultural da morte, e esse é triste. É um medo que causa traumas, inclusive nas crianças, que são obrigadas a presenciar certas cenas. E não se deveria fazer isso com crianças. O medo cultural da morte, ele se dá por conta dos rituais, de todo o terror que nos é incutido desde os primórdios e desde a infância. E isso se dá certamente pelo desconhecimento racional de muitas pessoas sobre a imortalidade da alma. Antigamente, até fotografia se tirava de caixões e de pessoas que estavam mortas. Uma coisa horrorosa, repulsiva, não é? Parece que há uma negação, não é, da experiência intrínseca da nossa alma. Parece não, há uma negação. É uma coisa cultural. O fato é que o medo da morte, até um certo ponto, ele é aceitável devido ao instinto de conservação, mas algo leve, né, uma ansiedade normal que nós poderíamos levar de uma forma saudável na nossa vida. Mas o medo exagerado já começa a ser preocupante e precisa ser combatido. Aí vamos lá. Qual a solução para isto? Nós vamos começar a trabalhar a ideia do combate ao medo da morte racionalizando, como eu falei, razão e fé. Então vamos começar racionalizando que é insano esse medo, porque a morte física, na verdade, é libertadora. Eu quero passar a vocês a informação importantíssima para trabalhar essa questão do medo da morte, que não há sofrimento na hora da morte. Vocês sabiam disso? Não há. Isso diversos médiuns, diversos oradores espíritas falam sobre isso. Nada se sente no momento da morte. É sério isso. Não há dor alguma, porque a morte, ela se dá quando vai se esvaindo a nossa energia vital. E pelo desligamento gradativo dos centros de força, que é realizado por espíritos responsáveis por esse trabalho, por esse processo. Isso foi passado, por exemplo, no filme Nosso Lar 2. Quem assistiu viu lá uma cena de desligamento, que inclusive a pessoa nem acabou sendo desligada, porque pelo pedido, pela oração da esposa dessa pessoa, a espiritualidade resolveu interromper o desligamento dele e ele voltou à vida, ele não foi desligado. E a gente viu que esse desligamento não causa nenhuma dor, tanto é que a pessoa ficou ali numa boa, deitadinha, não sentiu nada.
Também sobre isso, os espíritos vêm dizendo através de diversas mediunidades, como a de Chico Xavier, por exemplo, todos falam a mesma coisa, até para acalmar os seus familiares, que ficaram ali traumatizados, sofrendo, imaginando que o seu ente querido que partiu sofreu muito ao desencarnar. E não, esses espíritos vêm dizendo que não sentiram absolutamente dor alguma no momento do desenlace. O que pode ocorrer, na verdade, vejam bem, eu disse que pode ocorrer, não é certeza que isso ocorra, é antes da morte física em si, uma enfermidade, por exemplo, mais prolongada, causar um certo sofrimento, né? Se sofre pela doença vivenciada, pela internação hospitalar, por vezes prolongada, por ficar longe de casa, essas coisas que nós já sabemos que podemos passar, né, no momento da morte, ou não, a depender da situação de cada um. Então, por que nós temos tanto medo? Porque nós podemos ficar doentes e sofrer até mais do que no momento da morte, com uma enfermidade, e não morremos. Então nós temos medo da morte justamente por isso que nós falamos antes. Temos o instinto de preservação que dispara em determinados momentos e também pelo fato de termos no inconsciente a lembrança de algum desencarne de mais sofrimento que passamos em vidas passadas. E essa lembrança vem à tona em determinados momentos, trazendo medo novamente de reviver aquilo que nós já vivemos no passado, aquela dor, como se fosse ocorrer novamente. Só que isso não é verdade. Não é. Isso não vai se repetir, é um medo vão, é um sofrimento que se sofre à toa. É um medo antecipado, como sempre nós fazemos, de antecipar as coisas que de repente nunca vão ocorrer, sofrendo à toa. Vamos dar um exemplo. Seria a morte violenta por um cataclisma, onde se passou muito susto e medo antes de morrer. Esses processos todos são traumáticos, que quanto mais medo tenham causado na pessoa em vida passada, no momento que antecipou a morte, mais chance de desenvolver fobia, porque a experiência fica gravada no inconsciente devido ao medo absurdo que causou, não é? Daí, devido a isso, pode ocorrer uma espécie de instinto que a pessoa que passou por essas situações carregue dessa vida passada para a vida atual. Esse trauma faz com que a pessoa tema, sinta ou tenha intuição de que vai sofrer novamente a mesma coisa, e isso que gera um processo fóbico. Quando se aproxima uma situação em que a pessoa sinta que existe possibilidade de morrer, dispara essa lembrança instintiva e ela entra em desespero absoluto, achando que irá sofrer novamente tudo do mesmo jeito. Isso não é só no momento da morte real dela, como eu falei, é em qualquer doença. Tem pessoa que não pode pegar um resfriado, que ela acha que ela vai morrer, ela entra em desespero, em choque e fica sofrendo absurdamente. Mas, obviamente, que isso não é verdade. Se trata aí de um passado já vivido, já ocorrido, e não tem nada a ver com a atual existência. Não irá se repetir, tenho certeza disso. Há também a possibilidade de ser uma fobia desenvolvida por experiência vivida nessa mesma encarnação, por um trauma vivido, por exemplo, na infância, onde a criança vivenciou uma situação de algum parente próximo, pai ou mãe ou avós que sofreram muito antes de desencarnar. Tanto isso é verdade que nos tratamentos de regressão, que é uma abordagem transpessoal muito boa, muito importante, o terapeuta faz o paciente reviver o trauma, não é? E daí ocorre a cura. Quando o paciente mergulha nessa experiência, trazendo à tona, reduz o trauma e a cura da fobia. Por isso que eu falei que são dois componentes essenciais para combater o medo da morte: razão e fé. É preciso racionalizar, pensar mesmo com força sobre essas más impressões do que ocorre com o corpo físico. Porque nós vemos uma pessoa desencarnar muitas vezes de forma violenta, num acidente, por exemplo, ou por um tiro, ou de outra forma mais agressiva, e nós pensamos que ela sofreu demais quando isso não aconteceu. E daí nós ficamos traumatizados. Acontece que a realidade é que, no mais das vezes, isso é apenas uma impressão, porque o que nós estamos vendo ali é apenas o corpo físico. Mas, via de regra, ainda que a morte tenha sido violenta, essa pessoa nem sentiu nada. Porque, como eu disse, existem inúmeros relatos, informações espirituais de que não existe dor no processo de desligamento do corpo físico. Tenha sido a morte do jeito que for. Isso é revelado em praticamente todas as comunicações mediúnicas que
nós vemos, que nós ouvimos, também no livro Céu e Inferno, Kardec fala sobre isso também, vale a pena dar uma olhada lá. Quanto mais o bem você faz, realiza, mais auxílio da espiritualidade amiga você tem. Caso contrário, daí logicamente que a passagem poderá ser de uma maneira mais turbulenta, não é? Se você vive praticando o mal, em desalinho com as leis, prejudicando as pessoas, não é? Daí já vamos perceber aí uma situação mais complicada. Então é preciso conhecer sobre a espiritualidade, sobre a vida após esta vida, para facilitar esse entendimento, até que se transforme numa certeza, não é? Esse é o papel da fé, porque a fé não se trata de você dizer eu acredito nisto, mas sim eu sei que é assim, isso é a fé. Nesse caso, e principalmente no caso de uma fobia, é preciso dissolver, não é ressignificar essa situação, então é preciso enfrentar a situação para colocar para fora a emoção para que o trauma ceda, não é? Como diz o Jung, tudo o que se resiste persiste, é uma fala importante e conhecida dele. Então é preciso o enfrentamento da situação para que ela não persista. Num processo racional de vida, também é importante o entendimento espiritual de que o corpo é apenas uma vestimenta e que a morte, ela não existe. E que chegando o momento em que essa vestimenta não esteja mais adequada e boa para se viver com ela, devemos nos libertar dela através do fenômeno da desencarnação, fenômeno natural. É preciso racionalizar e passar a ver essa situação com naturalidade. E deixamos as vestes físicas para partir para a verdadeira vida. O treinamento deste pensamento ajuda a melhorar o medo da morte física. Viver uma vida nessa compreensão nos prepara para o momento da desencarnação. Devemos entender que não devemos sofrer por antecipação, mesmo porque nós temos esses inúmeros relatos mediúnicos de que as pessoas que desencarnaram, ainda que seja de forma violenta, nada sentiram no momento da morte. Inclusive, a tendência na regeneração é essa parte cultural de terror da morte, de rituais, né, seja por religião ou por costume mesmo, irem se dissolvendo. Isso não irá mais acontecer, porque o velório existe por uma questão, além de cultural, uma questão emocional, para a família poder se despedir da pessoa, mas isso não é necessário, isso causa desconforto e tende a acabar, tá bom? A espiritualidade nos informa também que, via de regra, no momento do desenlace, as pessoas são adormecidas, para nada sentirem, nada mesmo. Então, se algum sofrimento poderá vir na ocasião da morte física, será nos momentos que antecedem, e não no momento da morte em si. Que isso fique muito claro para nós. Nós devemos considerar que dia a dia a evolução na medicina irá se aprimorando para proporcionar cada vez mais conforto aos pacientes, então sofrer por antecipação passa a ser inócuo, sem razão de ser. Não façamos mais isso, de antecipar sofrimentos. Fora também as terapias que nós temos à mão, a compreensão da nossa natureza espiritual, viver de conformidade com essa natureza é primordial para combater as fobias como o medo da morte. Nós devemos buscar incessantemente nortear a nossa existência sob esses fundamentos, porque são realidade nas nossas existências imortais. Saber que quando nós desencarnamos, se vivemos uma vida no bem, buscando fazer o bem na terra, cumprindo nossas obrigações, teremos a certeza do reencontro com aquelas pessoas que amamos e que partiram antes de nós para a verdadeira morada. Eles farão verdadeira festa quando nós chegarmos lá. E isso é uma realidade também mostrada mediunicamente. Por isso que eu iniciei falando que o medo da morte ele é dispensável, ele não tem razão de ser. Ele é uma libertação, na verdade, como quem volta de uma escola, de uma universidade. São inúmeros relatos que nos mostram que as pessoas que desencarnaram nada sentiram, foram auxiliados por amigos, recebidos por amigos e pessoas conhecidas, não é? Tanto no momento do desenlace como quando chegaram lá, relatam essa recepção, não é, dos seres amados. É muito interessante, inclusive, ler sobre isso na literatura espírita, né, que é bastante rica em relação a isso. Então a visão espírita nos dá muita esperança no trabalho de vencer o medo da morte física, é algo libertador, porque vejam, se
nós temos a fobia, nós podemos lançar mão dos tratamentos espirituais, terapêuticos, psicoterapêuticos necessários para vencê-la. Se não temos a fobia, mas sentimos o medo de uma forma mais intensa, nós podemos reduzir esse medo trabalhando, estudando sobre a nossa natureza espiritual, sobre o fenômeno da reencarnação e desencarnação, e fazendo o bem que nos assegura uma passagem tranquila e boa. Gente, fazer o bem que proporciona a paz na consciência é o nosso melhor advogado nesta vida e também depois dela. Eu ouvi uma fala, não lembro de quem, eu acho que é da Maíse Braga, que é uma oradora espírita bastante conhecida, de que muitos não invejavam a forma como Chico Xavier viveu, mas invejavam a forma como ele morreu. E é verdade. Alguém ouviu dizer aí que o Chico sofreu ao desencarnar? Ele sofreu em vida, foi muito doente, muito limitado, não é? Mas ele deve ter ido como um pássaro que sai da gaiola para a liberdade, para reencontrar os seus queridos, né, do lado de lá. Além do que, a história que é contada é de que o Chico foi levado por Jesus, né? Jesus veio buscar o Chico. Então, gente, que a nossa existência física não seja uma algema ameaçada pela destruição, mas uma vivência na segurança de que ela nunca acabará. Porque a vida é um contínuo. Nós tivemos início, mas nunca teremos um fim. Não precisamos do sentimento de urgência, porque a nossa vida é infinita. E o sentimento do tempo ele é apenas uma ilusão da matéria aqui para nós. Porque para o espírito imortal o tempo não existe, ele não é linear. Quanto ao medo da perda, a mesma coisa. Nós devemos entender que nós não perdemos ninguém, o que acontece é um distanciamento provisório. Nós devemos entender que encontramos, via de regra, com certa frequência, inclusive, aqueles que nós amamos durante o desdobramento do sono físico, nós vamos lá na quarta dimensão, porque somos seres de quarta dimensão, convivemos com esses seres queridos, com outros espíritos também amigos, muitas vezes essas impressões ficam em nós, nós acordamos pela manhã com uma lembrança muitas vezes clara, vívida, né, de ter estado com aquelas pessoas, ou ainda com uma sensação boa, maravilhosa, feliz, lembrando mesmo daquela pessoa, daquelas pessoas. Então é preciso desmistificar o medo da morte e da perda, entendendo que são medos irreais, infundados, porque não teremos um fim jamais. Nenhum de nós. A morte nunca foi e nunca será o fim. E para realmente firmarmos esse entendimento, frisarmos este aprendizado em nós, nós precisamos desenvolver, como nós falamos lá atrás, a razão e a fé. Então lembremos sempre disso. Vamos viver com leveza, vamos vivenciar isto com regularidade, pensando de uma forma natural na morte. Joana de Ângeles diz, são palavras dela, pense na morte todos os dias, mas não como fim, mas como vida, como continuidade. Uma forma natural, tá bom, pessoal? Essa é a forma de nós vivermos e morrermos fisicamente, não é, da melhor forma. Então fica aí o nosso recado de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem com os seus, deixem suas impressões, suas perguntas, para nós interagirmos da melhor forma, tá bom? Fiquem bem, até mais, pessoal.